Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Agosto em Portugal, o mês que é privilegiado pelos portugueses para meter os cotos na água, para ir para as nossas belíssimas praias, para andar a nadar, olhe, para receber os tantos imigrantes portugueses que tentam fazer as suas vidas fora do nosso país e que aproveitam o mês de agosto para voltar aqui ao Burgo e passar aqui uns tempos com a família. Agosto também deveria ser um momento para fazermos um balanço. Mas nós não nos queremos deprimir. É por isso que vamos sossegadinhos para as nossas férias. Tranquilos, alegres, contentes. Lá vamos nós, em filinha indiana, até aos muitos motivos de prazer e lazer que podemos encontrar no nosso Portugal. Mas uma coisa lhe digo. Não há nada como rever aquilo que aconteceu até agora. Sabe porquê? Findo as férias, você vai ter que voltar ao seu posto de trabalho. Vai ter que voltar a colocar o seu filho na escola. Vai ter que voltar a procurar uma creche onde pôr o seu filho que ainda não está na escola. Vai ter que voltar a fazer contas àquele que é o cabaz básico para que você possa alimentar a sua família. Vai ter que voltar a fazer contas àquilo que você paga pela sua casa, onde vive com a sua família. Daí que eu não quero deprimir ninguém. As férias são boas, mas é melhor parar um bocadinho e fazer um balanço. Porque uma coisa lhe garanto, vai continuar o desgoverno. E de volta ao nosso estúdio, neste que vai ser o penúltimo programa desta temporada. É nosso convidado de hoje, alguém que tem, de facto, também um percurso connosco já longo, um dos nossos primeiros convidados, um dos nossos primeiros comentadores. E posso, de facto, afirmar sem qualquer tipo de problema, provavelmente também um dos nossos primeiros amigos, João Chaves. Muito obrigado por estares aqui. É sempre com muita alegria que te recebemos e também sempre com muita expectativa, porque a verdade é que a tua análise e a forma como tu vês o nosso Portugal, primeiro conseguimos sentir o amor que tens ao país e aos portugueses, mas também, de alguma forma, conseguimos sentir a tua insatisfação relativamente ao rumo que tem sido dado ao país. E comecemos por aqui, não é? Porque nós escolhemos a palavra desgoverno porque, de alguma forma, acaba por ser a sombra onde cabe tudo aquilo que tem acontecido em Portugal. Infelizmente. Eu não sei se vou conseguir seguir aquilo que tu dizias, de não pôr as pessoas ainda mais insatisfeitas, mas se formos fazer uma análise correta da situação, infelizmente, penso que estamos a atravessar um dos períodos mais difíceis da dita democracia a seguir ao 25 de Abril. E eu digo dita porque penso que em muitos casos nós estamos a aproximar-nos demasiado rápido e demasiado perigosamente de uma ditadura. Pelo menos o absolutismo já existe e isso é mau. Mas para dar uma certa alegria a tudo isto, eu acho que nós, se quiséssemos brincar com a situação, podíamos comparar isto a um circo.
E é um circo, o circo habitualmente tem o cabaretier, que é aquele apresentador, que quando não existe é substituído por diretor de pista. Eu acho que nós atualmente temos 3 maus diretores de pista. Temos diretores de pista, cada um fala para os seus públicos, não se preocupando minimamente com o circo em si, até porque ainda não reparou que a única coisa que restam são maus palhaços e maus mágicos, que fazem golpes de mágica que mais parecem fraudes do que outra coisa. Mas tudo isto seria aceitável se eles tivessem público, tivessem audiência. O que é que eu vejo? O público são amigos ou compadrios que andam ali à volta e o verdadeiro público está fora da barraca. E ainda nem se aperceberam, aplaude de fora, que isso é ainda mais curioso, o público que está fora da barraca, que vê que nem sequer está dentro do circo, que não tem hipótese de lá entrar, bate palmas. E os de dentro vivem para eles mesmos numa grande palhaçada, numa grande, só com passes de mágica. Ora bem, isto era giríssimo se fosse um filme, mas não é um filme. É a realidade em que nós vivemos todos os dias, e eu digo isto há muito tempo, infelizmente. Eu gostava de poder aqui discutir aspectos de pormenor, mas eu acho que o principal problema é a base. A base em que tudo isto está assente. Governar é um ato que devia ser um ato quase que heroico, até uma honra. Poder governar um país, ou seja, o que for, seria uma honra. E governar é, primeiro, executar, fazer, depois também prever, planear. Isto tudo para quê? Para dar ao povo o máximo de condições, a melhor qualidade de vida possível, fazer o máximo que seja também possível, e isto tudo com o mínimo de custos. Ora bem, basta olhar para a tua introdução para verificar que hoje em dia aqueles que vão para férias, se pensassem bem, infelizmente teriam era que ficar em casa a refletir, porque os tempos que se avizinham são maus. Aliás, eu digo o tempo que se avizinham, já digo isto há 1 ano e tal, ou mais. Os tempos que se avizinham são sempre maus. E é aquilo que hoje é a única coisa que nós podemos dizer, é que não há capacidade por aqueles que nos desgovernam para resolver a situação, seja o que for. Tomam decisões permanentemente conjunturais, em vez de serem decisões estruturais. E o país continua em roda livre a ser desgovernado à vista. E à vista, para quem percebe alguma coisa de mar, não saem da costa, não conseguem lançar as redes fora da costa, à distância. Não, aquilo tem que andar ali sempre pertinho e, infelizmente, o andar pertinho tendo sempre a ver com as reações que vai havendo no dia-a-dia, nomeadamente nas televisões. Ou seja, a preocupação povo não existe. Para estes maus diretores de pistas, são 3, será fácil perceber quem são. Infelizmente, chegamos a esse ponto de perceber rapidamente quem são. E tudo isto porquê? Desculpa, por uma visão futebolística que eu ando a acusar há muito tempo. Isto é toda a gente se queixa do futebol, das telenovelas, disto tudo, porque isso é tudo para distrair o povo. Mas o mais grave disso tudo é a política que está por trás disto. Isto é, o presidente do teu clube pode fazer o que quiserem muito bem entender. E o do meu clube, se lá tiver a desgovernar, a mesma coisa. E nenhum são capazes de sentar e de dizer isto tem que parar. Como eles não se sentam e não fazem isso, o povo é o único... Achas que as pessoas estão assim em Portugal? E deixa-me tentar objetivar um bocadinho mais. Ou seja, imagina que o Presidente... Ninguém gosta de batota, ninguém gosta de ganhar o campeonato porque comprou os árbitros. Mas se for do meu clube, já é aceitável. Não tem problema. Se for do clube do outro, aqui de El Rei. Então, mas é aquilo que se tem visto, nomeadamente neste desgoverno. Um desgoverno. Eu vejo ministros lá fora admitirem-se, creio que foi agora um na Grécia por causa dos incêndios. Ele não tem culpa nenhuma dos incêndios, mas ele estava lá para prever. Ora, cá já são 13 que se demitem. E quais são as consequências que foram tiradas daí? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Isto continua a ser gerido como se fosse uma associação de estudantes má e fraca. E demitem-se, mas não se demitem
Como se demitiu o ministro grego. Claro que não. Demitem-se porque na comunicação social aparecem notícias de casos de corrupção, eventual corrupção e tudo, não é? Não se demitem a assumir responsabilidades políticas. Isto é um dos governos que tem mais ministros por metro quadrado e mesmo assim não conseguem resolver nenhum problema. Eu tenho que dizer sinceramente, isto pode ser chocante, mas o único ministro por quem eu ainda vinha a ter algum respeito, que até é recente, que é o ministro da Administração Interna, conseguiu até ele sujar-se com um simples telefonema para a RTP. E diz assim, é um pormenor, pois, mas é um pormenor absolutista, é um pormenor que tem um tique. E é um tique que já é tique deste governo de há muito tempo. Quando as coisas, ultimamente tem-se visto, e até tenho admirado com algumas das pessoas que assumem essa posição, tem-se visto posições em relação às greves, por exemplo, que são fantásticas. As greves seriam ótimas se fossem efetuadas à noite para trabalhadores diurnos e, se possível, ao fim de semana. E de maneira a não lesar absolutamente ninguém. Portanto, esta geração, que foi a geração que participou, dizem eles todos dizem que participaram no 25 de Abril, é a mesma geração que agora diz que greves sim, mas com contrapeso e medida e, se possível, não lesando absolutamente ninguém. Portanto, eu acho que está tudo dito em relação ao que, por muito que custe uma greve, que obviamente será que é uma geração que está no poder a alavancar as condições para um novo 25 de Abril? Eu acho que, sinceramente, eu nunca pensei dizer uma coisa dessas, mas eu acho que em determinadas coisas, ou não saímos do 24 de Abril, claro, com imensas mudanças, com imensas arestas limadas, mas a base, eu digo há muito tempo que os verdadeiros delfins de Salazar andam todos aí. Eles andam todos aí, a fazer e a tomar atitudes como se fossem quase que iguais a eles. Mascarados de democrata? Eventualmente mascarados de democratas, outros nem isso. Outros nem isso. A dizer abertamente, eu tenho que falar numa situação. Por exemplo, a presidência da Câmara de Sintra, onde, com a Constituição, eu penso que aquele senhor, que antes era de uma coisa qualquer da Ação Nacional Popular, uma coisa qualquer, já não lembro o que era, porque já fez tantas coisas, eu acho que ele ainda nem sabe, ou não deve imaginar, que houve uma Constituição que foi, entretanto, feita, e que até foi revista, e isso tudo, onde ele diz que participou, e onde um dos direitos consagrados é o direito à expressão e o direito à manifestação. Ora, ele tem lá uns sem abrigo, não vão lá porque ele trata de os afastar, apesar de ele próprio ter reconhecido na televisão há uns tempos atrás que havia cerca de 200. Mas um deles é diariamente maltratado, perseguido, alegadamente roubado. Agora tenho que utilizar o termo alegadamente roubado, porque os pertences dele, carros, já é o terceiro ou quarto, salvo erro, já não sei, que desapareceram, o que é feito deles, etc. E não só. Portanto, algo está mal e não é caso único, Algo está mal, infelizmente, num país que podia ser a pérola da Europa. É um pedregulho. É um pedregulho e um pedregulho que com tendência a afundar, dado o peso de todos aqueles que o estão a arrastar para baixo. João, não querem fazer nada. Já vamos a situações mais específicas. E no meio disto tudo, como é que tu lês a oposição também? Como é que a oposição tem participado nisto tudo? Isto só é possível pela inexistência da oposição. Só é possível pela inexistência da oposição. E, ao mesmo tempo, pelo adormecimento em que o povo... Porque esse é que é o verdadeiro responsável. Eu já o disse e não tenho problema nenhum em tornar a referir. O verdadeiro responsável disto é o povo. Então, pode dizer, então, mas és incoerente, então lutas e dizes que o povo está assim. Não, é que eu sei que o povo é adormecido. Isto é a mesma coisa que eu estar a assistir a um doente que está todos os dias, leva uma injeção de morfina para ver as coisas brilhantes e ver as coisas maravilhosas e não liga, bate palmas, dão-lhe tudo o que ele precisa para se distrair e nada do que é de facto necessário. E de repente aparecem as coisas. O povo que devia ser
Vamos lá ver, o governo para mim deveria ser o executivo e executar aquilo que o povo lhe tivesse dito e conferido, nomeadamente nas urnas. O que é que acontece? Nas urnas dizem uma coisa, com um programa, e depois a execução não tem nada, absolutamente nada a ver com o que se passa. Olha, por exemplo, a promessa das casas, iam fazer muitas casas, não sei quem, em 2016, e no entanto, não fizeram e no entanto e agora prometeram. Eu nem vou falar nela, porque não vale a pena, porque eu acho que eu via no outro dia na televisão, consegui vê-la. Eu acho que a Bimbi deveria ter como vendedora, porque ela vendia tudo em um par de botas, agora nunca conseguiu vender, foi uma ideia de uma casa, porque quem vai fazer, que é uma característica deste governo. Este governo não tem feito nada, mas pode ter a certeza que vai fazer. Disso não tenhas... Não, estás a rir, mas é verdade. Estou a rir. Porque ele vai fazer. Eles falam hoje como se tivessem entrado ontem no governo. Não se recordando sequer que estão lá há 7 anos. Ora, eu gosto da agricultura. Vamos ser bondosos. Tá, tu se plantares uma árvore, com um bocado de sorte, ao fim de 3 anos tens frutos. Ou isto não é uma árvore... Sem grandes cuidados a dar... Não, só tens que deitar água de vez em quando, certo? Aqui os frutos, quais são os frutos? Eu já lá vou chegar. Há um fruto que falam... Eles têm falado muito da consolidação orçamental e o crescimento do PIB e tal. Não sei se é disso que... É exatamente isso. Olha, eu até apontei. O PIB em 2019 estava em 214 mil milhões. Em 22, 200. Portanto, 200. E em 2023, fantástico. Estamos com 2.214. Crescemos imenso. Só um parvo é que não vê que nós crescemos imenso. Portanto, nós tínhamos, há anos atrás, 214 mil milhões. Depois passámos a 200. E agora temos 214. E crescemos imenso. Fantástico. Eu imagino o que é que eu fazia a um administrador de uma empresa que me gerisse a empresa assim. E que tivesse a vangloriar-se e a querer prémios de produtividade porque tinha feito este brilharete. Mas não estamos a reparar numa outra coisa, que essa parte não interessa. É que no mesmo ano de 2019, a dívida pública estava em 249 mil milhões. Coisa pouca. Em 2022 estava em 272 mil milhões e agora espera-se que se atinja os 278 mil milhões. Ou seja, nós não crescemos nada, ficámos no zero, mas todos batemos palmas. Mas a dívida subiu vertiginosamente e depois ainda eu até me vou adiantar em relação àquilo que eu ia dizer relativamente ao Ministro das Finanças. Ele é um ótimo ministro. Ele está a fazer o papel que lhe compete, de facto. Tio Patinhas, a forrar. O problema não está nele. O problema está em ele substituir o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro deveria ter um bom Ministro das Finanças para resolver o problema das contas, porque eles consideram que ter as contas certas que é um ato de bravura. Mas não percebo, numa empresa exigem-nos as contas todas certas. Mas também resolver o problema dos serviços públicos. Mas pronto, se calhar... E talvez comecemos por aí, João, porque, por exemplo, olhar para a saúde, dizer que a saúde tem o maior orçamento de todos os tempos, mas depois vermos as dificuldades constantes, maternidades a fechar, serviços de obstetrícia que também mas cuidado, urgência... Mas está aí a falhar um pormenor. É que tudo isso agora está oficializado. Portanto, antes era um crime, era uma coisa, era um escândalo. Agora não, porque já está tudo oficializado. Portanto, este ministro, para mim, consegue ser pior ainda do que a anterior. E a anterior já era pior. Uma coisa difícil. Ainda por cima médico. E aquilo que me disseram, eu fui estudante de medicina, portanto não sou totalmente leigo nessa matéria, embora não perceba nada do assunto. Mas acho que ele também não. Porque para fazer a figura que anda a fazer, acho que o poder consegue alterar muitas pessoas. Os colegas dele, aquilo que me dizem, 2 ou 3, não são mais, perguntaram-me só uma coisa. João, você havia de ver a opinião dele antes de ser ministro. Não sei, é o problema das cadeiras, substituam as cadeiras, porque eles sentam-se e qualquer coisa os altera aquele cérebro, mas um indivíduo
que consegue chegar a uma situação de 1,6 milhões de portugueses sem médico de família e que se anda ali a rir e a dizer que tudo está, claro, que é tudo normal. Para ele tudo é normal. E eu acredito que sim, há pessoas que não conseguem fazer mais, pronto, é tudo normal. Para ele é normal, é que para mim é anormal. Portanto, a preocupação dele não devia ser, independentemente de fazer mal ou bem, fumar, mas fumar a 5 metros do hospital, ou fumar a 30 metros, isso é que foi a grande questão dele. Qualquer dia será o tamanho das sanitas e depois outra coisa qualquer, porque dado aquilo que os resultados que eles têm que fazer, têm que se preocupar mesmo com o tamanho das sanitas, porque é a única coisa com que se pode agora, depois deste tipo de atitudes que não tomam, é a única coisa com que se podem ou devem preocupar. Eu digo sinceramente que conseguir oficializar aquilo que é considerado por todos os portugueses um verdadeiro escândalo, aquilo que tu estavas a referir, urgências rotativas, maternidades rotativas. Estás a ver o que é agora? Tu tens um problema urgente e tens que ir ao Google para saber quem é que está aberto ou quem é que está fechado. Isto seria bom para uma cadeia de farmácias ou de supermercados ou de bombas de gasolina. Isto não é bem a mesma coisa. Isto é um bocadinho diferente. Especialmente num setor que é tão, como é que eu ia dizer, tão propagado, especialmente pela esquerda, não é? Que é o Serviço Nacional de Saúde. Então deveria ser... Eu não sou de esquerda e, no entanto, nem sei do que sou. Gostava de saber até do que era. Se calhar o problema é esse. É um som de esquerda e de direita e depois passam a vida futebolisticamente a ver qual é o clube que tem razão. Mas com o Presidente, ambos aldrabões. Mas pronto, essa é que é a verdadeira questão. Eu sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde. Senhora, já o disseste há aqui muitos anos. Já tivemos dos melhores, se não o melhor Serviço Nacional de Saúde da Europa e dos melhores do mundo e conseguiram. Eles mesmos os que criaram o Serviço Nacional de Saúde estão a matar o Serviço Nacional de Saúde. E não me venham com histórias, porque os resultados é que contam. E os resultados é que estão a privilegiar a medicina privada, e eu não sou contra a medicina privada, antes pelo contrário, mas que não seja à custa da medicina do público. Ora, o que é que andam a fazer? Não andam a fazer mal nenhum. Ora, se está tudo em greves, e ele acha que é normal. E estão em greves porquê? Porque não têm mais nada para fazer. Eles são uns indivíduos que, como não têm responsabilidade nenhuma, viu-se na pandemia. E como tudo isso, aliás, foi apanhado o Primeiro-Ministro a dizer umas coisas por trás que depois veio, afinal era totalmente diferente. Chamá-los de mas vê-se o resultado, a cobardia deles foi terem-nos resolvido um problema à custa deles, à custa de horas extraordinárias, e eu pergunto se é aceitável para as empresas em geral fazer as horas extraordinárias que querem exigir a estes profissionais de saúde. Todos eles. Não é só os médicos, os enfermeiros. Aliás, eu acho que esta maioria absoluta conseguiu uma coisa, que foi fazer a maioria de greves. Fazer a maioria de greves. Anda tudo em greve, mas é tudo porque não tem mais nada para fazer. Estão todos em greve, a saúde, a educação, já lá vamos, da justiça, sei lá. Eu acho que não há ninguém que eu se pergunte que não esteja em greve. E, no entanto, é tudo normal para estes lados. João, e da saúde... Vamos então para a educação, porque este é o outro setor que esta nossa dita dura democracia tem andado a penar. Mas deixa-me só referir uma coisa na saúde que eu acho que é perigoso. Nós temos só 10 milhões de habitantes. Eu não sei se temos massa crítica suficiente para aguentar aquilo que muitos andam a tentar vender, que é termos um Serviço Nacional de Saúde e um Serviço de Saúde privado. Não sei se isso será possível. Nas empresas em geral teriam grande dificuldade. Aqui não sei. Agora, que tem havido uma ajuda enorme por parte deste governo, curiosamente, isso não tenho a mínima das mínimas dúvidas, mas eu acho que eles fazem isto sem ser por mal. É porque eles estão tão desgovernados com eles mesmos que eles não sabem o que é que hão de fazer. Qualquer coisa é boa desde que se governe, lá está, desde que se continuem a remar. E então, a educação, que tem sido o palco das maiores manifestações por parte dos professores, nomeadamente, não é? Também sem sentido nenhum, por amor de Deus. Que razão é que tem um professor de Vila Real de Trás-os-Montes que é colocado em Faro? Por amor de Deus. E o de Faro que vai para Vila Real de Trás-os-Montes?
Então, isso tem algum jeito de criticar uma coisa dessas. Qualquer pessoa vê que isto é normal. Isto é perfeitamente normal. Portanto, eles andam a ser queixados de quê? Eles têm que trabalhar, eles têm que ensinar, eles têm que arranjar computadores, eles têm que fazer tudo. Tudo que o ministro não consegue fazer, porque o ministro chegou lá e não sabe como, coitado também. Eles dizem que era grande professor. Não sei, se ele era assim na cadeira dele, eu não sei que tipo de futuro é que têm os alunos. João. Mas o que é um facto é que estamos a falar de uma coisa que é das mais importantes. É que se nós não apostarmos seriamente na educação, qual é o futuro que vamos ter? Um futuro com um ministro que anda preocupado com as ideologias deste género? As do género de ter casas bem mistas? É a ideologia dele? Ou é antes face aos maus resultados dos alunos em quase tudo, mas principalmente em matemática, tornar o exame de matemática não obrigatório? É este género de ideologia que ele tem? É isto que ele pretende para o futuro? É isto que nós, portugueses, precisamos no nosso futuro? Sinceramente, da minha parte, não consigo concordar, não consigo... Aliás, eu não consigo entender como é que a maior parte dos ministros ainda está no lugar. A sensação que eu tenho é que a ética e a honra desapareceu completamente deste país, já nem sabe o que é. Aliás, quem fala em ética e em honra é um parvo. Está a falar de quê? De uma coisa que não... É um antiquado. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho importante na saúde. Como é que nós... Na saúde? Peço desculpa, na educação. Como é que nós podemos querer alguém a defender um país, o seu país, quando não conhece a sua história, porque cada vez mais ela está a desaparecer dos currículos? Como? Que previsão é que tem este ministro em relação aos cursos que aparecem, alguns pesca de tubarão de rio, sabendo de antemão que não há tubarões no rio e que passam 4 ou 5 anos a tirar o curso e depois vão para empregados de balcão? Que tipo de previsão, que tipo de análise é que este senhor anda aqui a fazer há anos? Porque ele está há anos, mais um. Ele era secretário de Estado, sim. Mas estava há anos. Ele está dentro do métier há anos. Mas ele podes ter a certeza, ele vai melhorar isto. Se não for agora, é daqui a 30 anos, se lá o mantivermos. Não é óbvio. E que mais é que terias aí para nos... Olha, eu da Ministra da Habitação, como te disse, já nem quero falar porque, pronto, aquilo é de um ridículo que... pronto. E os outros, é da coesão. Coesos em quê? Em que é que nós estamos mais? Nós estamos todos coesos, eles é que não. Mas tudo bem. Há uma que eu acho que deveria falar, porquê? Há duas. A única maneira de sair deste caos em que estamos a mergulhar é produzir mais. Não há alternativa. Ora bem, na indústria, coitados, sofrem com os impostos que têm, com todas as cargas e mais algumas. Os serviços, a mesma coisa. Temos-nos chafo com a questão do turismo. E até já houve umas mentes inteligentes, umas mentes brilhantes, que devem pertencer àquele do brilhante não sei quantos do PS, que diziam que tinham que começar a limitar o turismo. Faz-me lembrar uma coisa, eu ando a passar fome, estou com problemas, tenho no meu quintal uma nespreira, ainda não tive tempo para plantar mais nada porque não sou minimamente organizado, o terreno está todo cheio de calhaus e tudo isso e ninguém tratou daquele terreno minimamente para semear, fosse o que fosse, mas esses iluminados acham que ainda devia cortar metade da nespreira porque é demais, estamos só, corta-se metade e depois então é que se faz o resto. Portanto, estamos agarrados a isso. O que é que nós podíamos fazer? Uma das coisas, pescas, aí passo de lado, porque pescas, temos uma das maiores áreas, temos uma área correspondente a 10 vezes o nosso território. Onde é que estão as frotas de pesca? Estão frotas estrangeiras e não sei o quê. Então vou falar numa coisa que seria mais execuível e mais rapidamente posta em prática, agricultura. A agricultura, a última que eu vi, eu nem sei se é verdade, eu queria que alguém me dissesse se é verdade. Nós temos das maiores produções de plantação de oliveiras e produção subsequente de azeite. E o engarrafamento está a ser feito já em quantidades astronómicas, não sei se maioritárias, em Espanha e em França.
e aquilo que me disseram, não tive a oportunidade de confirmar, é até com rótulos portugueses. Esta senhora está distraída, ela nunca revelou ser assim, mas ela está distraída ou o que é que se passa com ela? Mas eu vou para uma coisa ainda mais básica. O PS está no governo há anos. Já fizeram o cadastro dos terrenos? E já nem vou para aí. E dos baldios? Sabem o que isso é, cadastrar? Eu, que sou um lírico, imaginava que o Ministério da Agricultura fosse alguém que me pudesse dizer, se eu quisesse fazer uma determinada plantação de qualquer coisa, que me dissesse, olha, nesse terreno, faça as características do terreno, o ideal é isto, aquilo, aquilo outro. E dar-me uma panóplia enorme de coisas que eu poderia escolher. Depois, eu decidiria se faria ou não, mas aí a responsabilidade era minha. Eu teria o apoio de alguém. Qual é o apoio que estes senhores andam a dar? Eu não sei. Achas que era importante também o ordenamento do território? O ordenamento do território acho que era uma coisa já implícita. Aliás, tinha a ver um bocado com isto. Sim. É implícito. Tu, quando vais para uma empresa, tens que ter a noção de todas as áreas da empresa. Isto não é uma empresa, é um país. Mas tem que ser analisado, pode ser analisado como tal. O problema é esse. Eu acho que eles nem sabem às quantas andam, não sabem mesmo. Eles não são maus governantes, são por incapacidade. Eu digo isto há muito tempo. O que é que se pode esperar de um mau presidente de uma associação de estudantes? É isto. Portanto, não nos podemos queixar. Continuo a dizer, o povo ainda não deu conta que está a bater palmas do lado de fora da barraca de circo. Portanto, enquanto isso não acontecer, eu acho que vai ser muito complicado. João, relativamente àquilo que tem sido o ano aqui em Portugal, temos que dizer que, por causa dos condicionalismos, no fundo, globais da economia, o Ministério das Finanças tem feito um brilharete naquilo que é o arrecadar de receitas. Não sei se de facto é um ministério que está a fazer um bom trabalho ou não, mas qual é a leitura que tu fazes? O tio Patinhas era ótimo e arrecadava imenso dinheiro. Ele, na função, como disse, na função que ele tem, acho que é o tio Patinhas correto para arrecadar tudo e mais alguma coisa. Até faz-me lembrar um bocado a história do inglês. O cavalo, quando estava quase a aprender a não comer, morreu. Eu não te contei essa história e disse que eras tu. Aqui é exatamente igual. O povo está quase a aprender a não sobreviver, mas depois, quando tiver já aprendido, a tendência, a possibilidade máxima que tem é de morrer. Mas eu não me revejo muito nesse brilharete. E não me revejo muito nesse brilharete porque, por aquilo que já disse, quando eu tenho um ministro que é ele que decide aquilo que vai fazer, em vez de ser o primeiro-ministro, que assim é que deveria ter uma visão global e dizer, está bem, vamos poupar, mas agora temos que investir. Não é gastar, é investir um bocado mais nesta ou naquela área. E se não fossem os fundos comunitários, nós, a esta hora, já tínhamos desaparecido. Mas eu disse há um bocado que o brilharete não é de forma alguma grande e por dois ou três motivos. Um, que eu já falei, quando nós temos aquilo que temos no PIB, que estagnou, no fundo foi o que aconteceu, estagnou, mas uma dívida pública a subir imenso, eu faço uma pergunta. Tu és um dono de uma empresa minha. Tens que me apresentar os relatórios no final do ano. Num ano tinhas 214, no outro ano passaste para 200 e agora tens 214 novamente. Eu posso estar contente com isso? Já não, porque é uma estagnação. Mas se tu me disseres, bem, mas nós tivemos que recorrer à banca e em vez dos 262 contos, agora já são 278. De dívida. Onde é que está o brilharete? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, alguém disse, um amigo meu utilizou um termo giríssimo que acho que tinha ouvido num lugar qualquer, não sei, não interessa. Um anão que cresça 2 centímetros não deixa de ser anão, certo? É o que está a acontecer. Eu, se tiver uma empresa na situação em que está Portugal, em que aconteceu isto no PIB, portanto, nos fundos que gerou a empresa, e aconteceu isto com as dívidas que são crescentes, eu podia estar contente
com um crescimento como aquele que é apresentado? Mas vou bater palmas? Então é mais fácil. Endividámos-nos para quê, não é? É mais fácil eu ir ao multibanco, meter o cartão, tirar dinheiro e depois bater palmas a dizer que sim, senhor, deram-me o dinheiro. Fantástico, fizeram uma coisa fantástica. Eu acho que tudo isto são passos de mágica que lá está no tal circo em que nós já nem sequer vemos os passos porque estamos fora da barraca. Portanto, é inadmissível, é inqualificável aquilo que se está a passar neste momento, na minha opinião. Porque, para dizer mal disto, tenho prazer em dizer mal de um país que eu amo, que adoro, que podia ser uma pérola. Não, o que eu tenho é que chamar a atenção e ficar com a minha consciência tranquila, porque aquilo que se está a passar, na minha opinião, é demasiado grave. Nós estamos perante pessoas que estão com uma maioria absoluta, que não tomam nenhuma decisão. Todas as decisões que tomam são à vista de, nomeadamente, resultados como se fossem votos a contar permanentemente por causa das audiências e que não fazem absolutamente nada pelo povo, porque a única coisa que têm feito é sugar, sugar, sugar e mais nada. E se nós víssemos que esse sugar era para investir em coisas que nos dessem futuro, já não digo para nós, nem para os nossos filhos, para os nossos netos, eu ainda diria, pronto, valeu a pena sacrificar 2 gerações. Mas aquilo que está a valer a pena é ver enriquecer todos aqueles... Vês os escândalos, já não é só o Ricardo Salgado, este último da Altice, isto é só gente que entrou de chinelos e que sai com helicópteros. Eu acho que há qualquer coisa que em Cabras não tem e Cabras vende, é assim um ditado qualquer. Eu acho que era bom começar a ver as cabras que... Tu falas das finanças, mas não mencionas em momento algum o Ministério da Economia, nem a Economia, não é? Para quê? Ele... Pronto. Diga-me o que é que alterou a economia. Estão a ter resultados fantásticos com a exportação. Vejam quais são as empresas que exportam e quais são aquelas que têm apoios. Será que aquelas que têm apoio, que isto até é inversamente proporcional, ou seja, aquelas que menos apoiadas são aquelas que mais exportam e as outras coitadas é sempre um problema. Não é uma pessoa que esteve num lugar fantástico, deve ser o maior da paróquia, ainda não consegui ver. Aonde? A própria execução do PRR, o atraso na execução do PRR, as próprias escolhas, não é? Mas o povo disse isso. O povo disse isso, toda a gente anda a dizer isso, o próprio Presidente da República disse isso. Mas o que é que ele fez de concreto? Nada. Porquê? Por jogadas políticas. Nós vivemos de jogadas políticas, nós não vivemos a governar. Ora, uma empresa não se governa com jogadas, uma empresa governa-se com a prática, com a execução, com o fazer. E aqui o que acontece é que eles falam, mas não fazem nada. Mas vão fazer. Podes ter a certeza. João, nós temos aqui um ranking que tem sido perguntado a todos os nossos convidados desta semana. O que é que para ti, neste ano 2023, até à data, foi o melhor? O melhor era não aldrabarem tanto. O melhor era não falarem tanto e executarem mais. Isso é que era o melhor. Ora, o melhor era começarem-se a lembrar do que é o sentido de bem comum, que é uma coisa que foi recordada. O melhor era, em vez de governarem da maneira como têm governado à vista e só com questões conjunturais, começarem a tomar decisões verdadeiramente estruturais. O melhor era deixarem de fazer estes passos de mágica para dizerem ao povo que estamos no país da Alice das Maravilhas e, ao fim e ao cabo, depois, quando os médicos pedem aumentos de salários, os enfermeiros, os polícias, os tribunais, etc, 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 o que é que lhes dão? Uma mão cheia de nada. Então, mas espera, mas se nós estamos num país tão maravilhoso, tão bem governado, porquê é que não há dinheiro para nada e porquê é que só estamos agora a sobreviver e mal do dinheiro que nos vem de fora? Que mesmo assim, se tu me ofereces dinheiro, eu estou atrapalhado, eu vou contar aquilo ao tostão a ver se eu aplico o mais rapidamente possível naquilo que é mais necessário. O que é que tem feito? Não, calma, isto não se faz, mas vai-se fazer. Podes tu ter a certeza que eles vão fazer. Portanto, o melhor era dizerem a verdade ou deixarem de mentir. Completamente.
acho que é a altura de dizer basta e dizer pensem um bocadinho no povo, mas todos pensem no povo, porque o povo ainda não viram que há uma dissonância tremenda entre a prática e a realidade. Eu acho que isto é uma agonia em que estamos a cair e ninguém está tudo contente. João, há festivais, há... O pior. Bem, eu até tive que apontar porque eu acho que há tanta... Olha, a arrogância, para mim, é o pior. É a arrogância deste governo. A arrogância de quem teve 13 demissões, num espaço de tempo mínimo, e não tirou a mínima das mínimas consequências. Antes, pelo contrário. O pior, para mim, é a maneira como qualquer um destes desgovernantes encara os deputados. Também por culpa deles, porque eu levantava-me. Ou os jornalistas, a mesma coisa. Os jornalistas, quando eu não estava a perguntar ou a gozar, eu tirava o microfone e virava costas. Mas nada, e quando ele ficasse a falar sozinho, uma, duas vezes, eu acho que ele ia entender, porque ele não é parvo de todo. Ele faz dos outros parvos, gosta de fazer dos outros parvos. O estado da educação, o estado da saúde, o estado da falta de habitação social, nada foi feito. A ministra teve o desplante de dizer 300 casas. Espera aí, mas isso é uma brincadeira ou é... Estamos a falar a brincar ou estamos a falar a sério? Mas ela vendeu a ideia como sendo uma coisa do melhor de tudo. Mas eu acho que o pior do pior foi a maneira como foi. E revela, infelizmente revela o estado a que isto tudo chegou. A maneira como todos os processos do Ministério das Infraestruturas são tratados. É que não há um que se possa dizer que correu certo. Desde as minas lá acima, que todos fazem lembrar aquele escoteirinho que ajuda uma senhora a atravessar a rua e a senhora vai toda aborrecida e pergunta porque é que está toda aborrecida. Porque é que ela está toda aborrecida? Porque ela não queria atravessar a rua. Aqui é igual, o ministro quer fazer as minas, a população ninguém quer, etc, etc. E porquê? Não foi falado com ninguém. Não falam com ninguém. Tomam as decisões que eles acham que são melhores, mas para os quais não estão minimamente habilitados. É interessante falares desse ministro das infraestruturas, estamos a falar de João Galamba. E do Pedro Nuno Santos também. Porque realmente começas por dizer que o pior é a arrogância e acho que de alguma forma tanto Pedro Nuno Santos como o João Galamba são um exemplo máximo da arrogância. São de facto... Um exemplo máximo da arrogância. E mais, apanhados em mentira e continuam arrogantes. A forma como foi tratado toda a questão da engenheira Alexandra Reis salvo erro, eu acho aquilo vergonhoso. E isto que estamos a fazer é de facto uma análise à pessoa. Não é só ao ministro, é à pessoa, porque nós vemos a forma como a pessoa se expressa, vemos as palavras que são escolhidas, vemos a linguagem não verbal e tudo nestas duas pessoas transpira arrogância e prepotência. Mas de uma forma que é exemplar, no mau sentido, como é óbvio. João, exemplar. o tempo é que não nos permite mais veleidades, impotência. A justiça. O que se passa com a justiça? Mas Ricardo Salgado vai a julgamento. Depois de 10 anos, eu sinto-me verdadeiramente impotente ao olhar para a justiça e ver que ela não tem a mínima reforma que era obrigatória e continua em roda livre. Governando-se a si mesma e dizendo sempre a mesma coisa que eu acho fantástico, que é por causa da separação de poderes. Quer dizer, a justiça funciona desta forma, nomeadamente não levando, até agora, não levando o Sócrates a julgamento, eu ia dizer engenheiro, mas a julgamento, e continuei, tudo está maravilhoso, tudo está a andar e tudo é natural. E depois, como se já não bastassem esses atrasos todos, tem as férias judiciais, que é das coisas mais maravilhosas que eu conheço, num país que tem montanhas de problemas em termos de justiça e metem férias judiciais. Vamos de férias. Ainda bem que os médicos não fazem férias clínicas. O mais ridículo até agora, João. Eu vou morrer. Peço desculpa. Já estás. É como outro. Foi o Costa, eles não fizeram, mas vão Costa fazer. A falar em brasileiro com Lula, eu acho que revela o tipo
de governantes que temos. Eu acho ridículo haver 10 anos para acusar alguém, disse há bocadinho, e outro que ainda nem acusado foi e anda aí na maior. Acho ridículo uma pessoa matar alguém, darem 15 anos de pena, mas como ainda estão à espera de uma decisão, esse alguém foi para casa. Foi para casa, vai aguardar. Eu nem sei se tem pulseiras, não, nem me interessa. Só o simples facto de saber que uma pessoa que faz isso, como é que se sentirá a família? Isto, para mim, já é o ridículo. Para mim, é ridículo. O mais ridículo de tudo é nós termos que pagar impostos elevadíssimos. Temos parquímetros já quase na mesinha de cabeceira. Nós temos multas que têm servido apenas para nos tratar da saúde. Mais nada, que é o único final aceitável para as multas todas, para os milhões que recebem multa, é tentarem nos tratar da saúde. É o estarmos permanentemente a ser chamados à solidariedade, veja-se bem, que é uma coisa contra a qual eu já estou. Porquê? Porque quanto mais solidários nós somos, menos o desgoverno faz. E mesmo assim, ainda temos que, para ter saúde, ter seguros de saúde. Porque não há redução de impostos, pelo menos contabilizando isso. Não há, isto é, do mais ridículo. Não pode ser outra coisa. Isto é mesmo do mais ridículo que pode haver. Ou seja, como, por exemplo, pensar que quem ganha 2.000 euros em Portugal já está no top 10% dos melhores remunerados e por isso a taxa de imposto é... Porque é rico. Embora isso me preocupe, a mim preocupa mais a quem vive e que são já quase 4 milhões. Uns estão lá, outros estão muito próximos do limiar. Do limiar da pobreza. Limiar da pobreza. E depois como é que é possível haver ministros que se riam e que sejam arrogantes e um primeiro-ministro que se dê ao luxo de aparecer e de dizer, chamar a atenção na casa onde ele deve assumir a responsabilidade e responder àquilo que lhe perguntam, absolutamente mais nada, ele trata os deputados da maneira como trata. Eu estou-me a imaginar num Conselho de Administração, eu como Diretor-Geral, e eles a perguntaram, e eu dizer, esta não é a pergunta que se faça outra, ou mude. É assim que nós vivemos neste desgoverno. O termo é o mesmo, aliás, eu uso já há muito tempo, isto é um desgoverno. Completamente. João, há algo que te faça ter esperança? Claro, senão nem sequer me mexeria, nem sequer falaria, ficava quieto e sossegado, porque isto de estar a dizer coisas inconvenientes é sempre aborrecido. Mas eu tenho a esperança de que o povo abra finalmente os olhos e deixe de ver tanto futebol e tanta coisa, e começa a cultivar-se um bocado mais e começa a olhar para os bolsos. Quanto mais não seja isso, começa a olhar para os bolsos e questionar-se, mas porquê? Se eu pago tantos impostos, porquê que eu, mesmo depois disso, para fazer um exame médico, eu demoro 1 ano e meio, 2 anos, entretanto poder morrer, porquê que eu, para ter acesso a um centro de saúde, chego lá e não tem qualquer médico, como está a acontecer, por exemplo, agora em Sintra, em 2 pelo menos, porquê? Eu tenho a esperança de que finalmente se comece a cumprir a Constituição, aquele livro que eu disse sempre que é a maior ficção, alguma vez o livro de ficção melhor feito em Portugal, e que se passe a uma democracia participativa que penso que é a única solução para este país. Isso, para mim, é que é a esperança, isto tudo, junto com aquilo que os jovens agora, nos últimos dias, têm dito. Aceitamos a hierarquia, mas queremos mais proximidade. Portanto, eu tenho a esperança que, mesmo assim, depois de todos estes passos de mágica, neste circo de fraca qualidade, que sejam os jovens a dizer é preciso mudar. João Chaves, muito obrigado por ter estado aqui connosco e por nos teres feito o teu desequilibrado balanço da nossa desgovernação neste ano de 2023. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que amanhã estamos de volta à mesma hora. Não se esqueça de ir até às redes sociais e dar-nos o seu apoio e subscrever o nosso canal do YouTube. O resto, uma boa noite e até amanhã.